Pai Santo, maravilhoso é o Senhor, obrigado, Senhor Jesus, por este café tão gostoso que o Senhor nos deu. E agora estamos aqui reunidos para nos alimentarmos da Tua Palavra, Senhor. Essa palavra que será ensinada por meio do Teu servo, irmão Fernando, que o Senhor use ele conforme a Tua vontade e que ele seja, ó Deus amado, um instrumento em Tuas mãos. Cada coração aqui aberto para aprender, saia daqui, ó Deus, renovado, cheio da Tua graça, cheio do Teu conhecimento. Assim que nós oramos e agradecemos, sim, em nome de Jesus. Amém. 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 Poder sentar. Irmãos, hoje vamos estudar sobre os pecados contra o Espírito Santo, que é entristecê-lo, apagar o Espírito, e um pecado singular, né, que a Bíblia nos traz, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, os pecados contra o Espírito Santo, como entristecer, é um pecado passível de perdão, mas esse pecado especial que a gente vai estudar, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. Nós vamos estudar então a lição 10, tá? A lição 10 da revista O Espírito Santo e Você. Então os irmãos já abram, por favor, no versículo chave, que é em Mateus 12. Ele também está na revista, mas vamos ler nas nossas Bíblias. Mateus 12. Mateus 12, 31. O irmão que achou, pode ler por gentileza? Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. O Espírito com E maiúsculo. Então, irmãos, nós vamos tratar daqui a pouco sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, como eu disse, esse pecado que não tem perdão. E nós iniciamos então a nossa aula falando sobre a questão do que é pecado. Pecado é transgredir a lei de Deus, os seus mandamentos e estatutos. Que susto, irmãos. A palavra de Deus diz assim, referente a esse pecado, que é transgredir as leis de Deus. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Isso está em 1 João 3, 4. A irmã Morgana tem a revista? Então, irmãos, mas nós como cristãos, nós também reconhecemos que o significado dessa palavra pecado é errar o alvo. Nós sabemos que o nosso alvo é o Senhor Jesus Cristo, e nós sempre estamos prosseguindo para o alvo, a cada dia, e aqui de manhã nós estamos para isso, prosseguindo para cada vez mais perto do Senhor. Só que o pecado, ele nos afasta desse alvo que é Jesus Cristo. Então o pecado, ele nos distancia e nos aproximamos de Satanás. Então o nosso alvo é Cristo. É para Ele que temos que olhar e é para Ele que temos que seguir. Por isso que temos que andar em santidade. Andando em santidade, o nosso alvo cada vez mais se aproxima de Cristo. Irmãos, Paulo também fala sobre isso. Ele diz assim, eu não vou falar a carta ainda para os irmãos escutarem aqui o texto. Diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso está em Filipenses 3, 13 e 14. Então os irmãos podem perceber que Paulo diz aqui que ele está ali na luta, correndo para o alvo que é Cristo.
E quando nós falamos de alvo, os irmãos já estão cansados, né? Aqui mesmo a gente fala muito sobre isso, sobre a questão de que as pessoas aí fora falam que existem muitos alvos, não é verdade? Todos os caminhos levam a Deus, mas não é verdade isso. Então não são alvos, não existem vários alvos, existe um único alvo. E esse alvo que é o caminho, é o Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o alvo. A irmã? Era isso. A irmã ia citar Eu o sou o texto. caminho. Então o caminho, o nosso alvo é o Senhor Jesus. E cada vez, irmãos, que pecamos, é bom insistirmos nisso, cada vez que pecamos, nós nos afastamos do alvo. Por isso que é bom, irmãos, estar firmado na palavra de Deus, estar firmado nas orações, como o pastor colocou aqui, quando trouxe a reflexão, né? Estar em comunhão com os irmãos, estar na presença de Deus o tempo todo, porque nós somos tão falhos que a gente tropeça fácil e a gente acaba então errando algo. Por isso que a gente tem que estar em constante comunhão com o Senhor. Estamos vivendo uma guerra espiritual. Esses tempos a gente pode até falar como estamos sendo até atacados na questão da saúde, não é verdade? A gente sempre vê os irmãos pedindo orações para parentes, vizinhos, amigos, conhecidos, para nós. Por quê, irmãos? Estamos vivendo uma guerra espiritual. E cada vez mais que a gente prossegue para esse alvo, vai vir algumas coisas que vai querer nos afastar do alvo que é Cristo. Então, a gente sabe que o mundo já é do maligno, né? E que Satanás ele anda ao derredor procurando alguém para devorar. E como é que ele faz isso? Como é que ele devora nesse sentido figurado? Né? Ele devora quando a gente dá oportunidade através do pecado. Quando damos oportunidade para Satanás através do pecado, aí ele nos devora, nos destrói. Por isso que a gente tem que estar atento a isso. E como a gente leu, então o versículo chave que diz novamente, eu vou falar para os irmãos: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. A gente já vai entrar nesse tema. É interessante, irmãos, vemos tudo isso, mas vamos voltar um pouquinho antes. Vamos no contexto do Antigo Testamento. Vamos ver exemplos de pecados contra o Espírito Santo no Antigo Testamento. Só que não é esse pecado que a gente vai falar daqui a pouco, que é o pecado ali singular, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Apesar de esses pecados que nós vamos ver agora contra o Espírito Santo, como entristecê-lo, é um pecado grave? Mas ele é passível de perdão. Mas de nenhuma forma, irmãos, nós podemos pecar. Nenhuma forma nós podemos pecar. O pecado ele deve ser uma tragédia em nossa vida. O pecado ele nos afasta de Deus. E nós sabemos que nós não podemos ter essa desculpa que a carne é fraca. Por quê, irmãos? Porque estamos selados pelo Espírito. O Espírito ele nos ajuda na nossa fraqueza. O Espírito ele nos convence do pecado antes mesmo de praticá-lo. Então a gente não tem mais essa desculpa de falar: eu pequei assim, porque o Espírito ele já mostra antes, ele convence antes. Então nós não somos escravos do pecado, porque nós temos o Espírito Santo, então nos convence e nos ajuda a dizer não. Nós não estamos mais só. Então nós temos força. Através da força, da comunhão, da santidade, nós podemos falar não ao pecado. Não somos mais escravos do pecado. Então, dito isso, nós já estudamos sobre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento.
nós vimos que o Espírito Santo, ele vinha sobre as pessoas, né, os servos de Deus ali, ele vinha sobre aqueles servos de maneira ali específica, para um trabalho específico para o Senhor, e depois de cumprir esse trabalho, o Espírito Santo se retirava. Então o Espírito Santo, ele fazia o que ali no Antigo Testamento, como a gente já estudou? Ele capacitava as pessoas, dava perícia, ele dava poder de liderança, o Espírito Santo dava força para Sansão, como a gente viu, né? Os reis eram ungidos pelo Espírito Santo para ter poder para cumprir o seu ministério. Então nós vimos a atuação do Espírito Santo ali, e depois que concluía essa obra de Deus, o Espírito Santo se retirava. Ele não estava da forma plena como está hoje em nós, né? Nós já estudamos isso, nós entendemos isso, né? O Espírito Santo capacitava o irmão. O Espírito Santo retirou de saúde. Vamos estudar agora. Vamos ver que, irmãos, no Antigo Testamento teve momentos que homens ali que estavam diretamente sendo usados pelo Espírito Santo o ofendeu através dos pecados. Então teve homens ali que entristeceu, né? Que o Espírito Santo então abandonou. O Espírito Santo, ele se retirou dessas pessoas porque elas estavam cometendo pecado ali, insistindo no pecado. O Espírito Santo teve que abandonar, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Hoje nós somos o santo do santo. O Espírito Santo habita em nós. Então ele não habita onde há pecado. E ele então se retirou. Naquele momento, como ainda não estava de uma forma plena, ele se retirou. Como o irmão Epitácio colocou, nós vamos ver alguns exemplos agora sobre isso. E é interessante também lembrar, irmãos, que hoje nós cristãos também, quando pecamos, nós o entristecemos o Espírito Santo, isso restringe a ação do Espírito Santo na nossa vida. Não é diferente de antigamente. Hoje o Espírito habita em nós. Ele não se retira, mas nós então restringimos a ação do Espírito Santo, né? Nós não deixamos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Através do pecado, a gente então restringe a ação do Espírito Santo. Nós vamos ver então esse exemplo de Sansão primeiro, né? Sansão, o Espírito se retirou de Sansão. O Espírito Santo se retirou de Sansão porque Sansão, ele foi chamado, ele foi levantado para ser líder do povo de Israel. Ele foi ser o juiz ali para ser exemplo, um modelo para o povo. Mas eu peço para que um irmão abra em Juízes 16, o verso 1. A partir do capítulo 16 de Juízes, começa então ali a persistência, a derrota de Sansão, a comunhão de Sansão com Deus devido ao pecado. A partir do verso 16, tudo vinha bem com Sansão. A partir do verso 16 a gente começa a ver Sansão começar a pecar contra Deus, e assim ele vir restringindo o poder do Espírito Santo até o deixá-lo. Então vamos ver Juízes 16, verso 1. O irmão que achou pode ler. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Continua aí? Não, só até aí. Só para a gente ver que a partir do capítulo 16, Sansão começa então ali o persistir no seu pecado. E a gente, quando olha para a história de Sansão, a gente conhece bem a história de Sansão. E nós sempre ouvimos ali no Antigo Testamento Deus aconselhando o povo para quê? Para não se misturar com povos pagãos. Não é verdade? Deus falou, não se mistura com povos pagãos, porque eles têm os ídolos deles, eles têm costumes, eles têm coisas que desagradam ao Senhor. Então o povo de Israel não devia se misturar com esses povos, porque ia se contaminar
então ali com as práticas e costumes daqueles povos. Que foi ali já começando Sansão se perder no seu caminho. Ele então quis ficar com a Filisteia, Dalila, que pertencia ao povo inimigo de Israel, que eram os filisteus, e a história os irmãos conhecem. Ele começou a se perder, ele cometeu outros pecados, até mesmo comeu mel ali daquele crânio ali do animal, coisa que não poderia fazer. Então tem uma série de pecados que foi se repetindo na vida de Sansão. E isso foi restringindo a ação do Espírito Santo na vida dele até o Espírito Santo se retirar. E a gente vê, irmãos, que vamos ler agora então Juízes aí mesmo 16, o verso 20. Quem achar pode ler, por favor. Os irmãos leem em voz alta porque está chovendo, tá bom? E disse a ela, aos filisteus: vem sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda. E está esta vez com Davi, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, devido a esses pecados que a gente citou alguns exemplos de Sansão, o Espírito se retirou dele. Sansão era, vale lembrar também que Sansão tinha um voto narizeu desde a gestação dele, né? A mãe dele deu algumas restrições para ela, e Sansão também ele tinha voto narizeu. Ele tinha algumas práticas que ele não podia fazer porque ele também foi uma pessoa escolhida por Deus desde a gestação da sua mãe. Ele foi separado, então ele tinha que cumprir algumas regras para que aquele voto narizeu permanecesse e a graça de Deus permanecesse sobre ele. E aí depois ele começa a praticar outras coisas que vai contra esse voto narizeu. Ele não cumpriu o voto narizeu, como por exemplo Saul lá na frente não cumpre a ordem que Samuel deu para ele vinda de Deus. Então é também importante frisar isso, do voto narizeu que ele tinha, porque ele já era escolhido também. Muito bom. E é interessante que nos últimos momentos de vida de Sansão, ele se arrependeu sinceramente de coração. E aí o Espírito veio sobre ele novamente, porque ele se arrependeu. Aí o que aconteceu? Naquele último momento, então, ele derruba aquelas pilastras daquele templo pagão dos filisteus, e ali ele morre junto com aqueles líderes que estavam ali. Então ele ainda teve ali um refrigério no último momento da vida dele. Ele veio a ação de Deus, então, reconhecendo ali o arrependimento de coração de Sansão. A irmã pode falar? Você vê o poder de Deus, a bondade de Deus, né? Até na última hora, Deus devolveu para ele a força e fez com que ele derrubasse aquele pilar ali. E depois ele morreu. Com a graça de Deus, né? A misericórdia do Senhor. Até o último dia. Você vê, o Senhor sabe que nós somos falhos, né? O Senhor conhece a nossa escritura, sabe que nós somos pó. E ele viu ali, né, todo aquele pecado de Sansão, mas ele se arrependeu ali no final. Então Deus ali então foi e ele sentiu a presença do Senhor novamente na vida dele. Irmão, por exemplo assim, eu creio que depois que ele que Dalila traiu ele, que chamou ele, que ele perdeu a força, que ela cortou o cabelo, que a força dele estava no cabelo, eu creio que até aquele cabelo crescer, ele deve ter sofrido mais muitos anos. Na verdade a força não estava no cabelo propriamente dito, porque se ele estivesse em plena comunhão com Deus, em santidade, né, eu creio, é uma opinião particular, tá, irmãos, aqui, tá? Os irmãos não precisam levar em consideração. Eu creio que se no momento alguém cortasse o cabelo dele sem saber, sem ele ter falado, revelado isso, Deus não tinha se retirado dele. Eu acredito nisso. Porque o corte de cabelo, é o que a irmã falou, Faz parte do voto representava narizeu. todo, né? Fazia parte do que era ser nazireu.
Então, a partir do momento que ele vai negando cada uma das coisas, porque vamos pensar o seguinte: Foi um cumprimento, né? Foi um segmento. A mãe dele recebeu a notícia do nascimento dele foi por um anjo. Então, assim, era algo assim, completamente diferente, né? Você vinha ao mundo um servo do Senhor. Então, eu imagino os pais dele, desde sempre, explicando, orientando, desde sempre, para ele nunca quebrar o voto. Mas foi escolha dele, desobediência. Mas você acha que a mãe dele deveria ter falado para ele? Ela falou. Não, mas não deveria, né? O quê? Mas, irmão, é o que o Fernando falou, não está no cabelo, está na desobediência, né? Na Mas se ele não desobediência. soubesse disso, talvez ele não teria falado no parlamento que era o cabelo. Mas ele, como nasceu, ele deveria saber tudo que ele não poderia fazer. Né? Irmãos, como a irmã citou também ali, vamos ver o exemplo de Saul, né? Saul, ele desobedeceu, porque ele ofereceu sacrifício, o holocausto ao Senhor, coisas que era para, então, o profeta Samuel fazer, né? Saul, ele teve uma série de desobediência, mas eu quero destacar esta do holocausto, que ele, então, ofereceu, coisa que ele não poderia fazer. E outra situação também, Saul, ele deveria destruir ali o povo amalequita e os seus despojos, mas ele não fez isso. Ele ficou com alguns de escravo e também pegou os seus pertences. Só que ele recebeu uma ordem direta de Deus para não fazer isso. Então ele desobedeceu, fora tantas outras coisas, né? Eu quero destacar essas duas. Então, o irmão que achar 1 Samuel 13, vamos ler 1 Samuel 13, o verso 13 e o 14. O irmão que achar, lê em voz alta, por favor. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já o tem destinado para ser príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Irmãos, eu meditei muito nesse texto, eu achei uma coisa muito interessante aqui, que diz assim, né? Samuel diz para Saul, devido à desobediência dele, e diz assim, ó: se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que o pecado, ele restringe, ele afasta as bênçãos de Deus na nossa vida. Foi o que aconteceu com Saul. Devido ao pecado, ele perdeu as bênçãos de Deus que Deus tinha para a vida dele. E nós hoje, irmãos, devido ao pecado, nós adiamos bênçãos de Deus na nossa vida. Deus tem as bênçãos dele para nos dar ali, naquela ocasião, naquele lugar, né, sobre aquela coisa, mas devido ao pecado, nós adiamos as bênçãos de Deus na nossa vida. Olha que Samuel fala aqui para Saul, a descendência dele ia continuar para sempre. Mas devido então ao pecado, da desobediência, ele perdeu essa bênção maravilhosa que Deus tinha para a vida dele. E para os descendentes dele. Né? Interessante, forte isso. E 1 Samuel 16,14 diz assim: o Espírito do Senhor saiu de Saul, e o espírito mau, mandado por Deus, começou a atormentá-lo. Então aqui é mais um fato que a gente vê que, devido à desobediência, ao pecado, ali no Antigo Testamento, o Espírito Santo então se retirou de Saul. Também tem um outro exemplo, irmãos, a nação de Israel. A nação de Israel, irmãos, está em Jeremias, que diz
diz assim: a nação de Israel ela entristeceu o Espírito Santo. Jeremias 25:11 diz assim, toda esta terra ficará arrasada e será um espetáculo horrível. Todas essas nações serão dominadas, toda essa nação será dominada pelo rei da Babilônia durante 70 anos. Nós vemos aqui, devido à dura serviço do povo de Israel, que eles entravam em idolatria constantemente. O Senhor avisava, eles voltavam. A gente pode ver no Antigo Testamento que isso é decorrente, né? Isso acontece sempre. E devido ao pecado, à desobediência, que é a rebeldia daquele povo, eles foram escravizados pela Babilônia por 70 anos. E é interessante que o texto ainda fala, né, que, eu não sei se é esse texto, mas é que eu li, que Deus fala, meu servo, né, Nabucodonosor. Meu servo por quê? Porque ele ia, então, levar aquela nação cativa sobre a aprovação de Deus. Tudo para corrigir quem o povo que ele ama, né? Corrigir o povo que ele ama. Ele usou um incrédulo, né? Ele usou ali um ímpio para corrigir a sua nação. Muito interessante também isso, né? O que a desobediência faz. Então, o que nós vimos aqui, irmãos? Quais são os pecados que entristeceu o Espírito Santo, mas que é passível de perdão, né? Como nós já falamos, mas não podemos pecar, nós não temos licença para pecar. Aqui nós vemos então que Sansão ali, ele persistiu no erro, então persistir, Saul desobedeceu e a nação de Israel ela foi rebelde. 3 pecados aqui que entristeceu o Espírito Santo e que o Espírito Santo então deixou ali de atuar na vida daquela pessoa ou a nação, como nós vimos. Só para uma dica, o acantamento ficou também, né, quando Deus falou que não era para pegar nada lá no e depois, com os filhos, pegou as joias, né? Sim, é um bom exemplo também que o irmão trouxe sobre Acã, né? E ele ali pegou ali aquelas coisas, enterrou, ficou ali. Então, enquanto não fosse descoberto isso, a mão de Deus ali não ia estar sobre o povo. Eles iam continuar perdendo as batalhas até que se resolvesse essa questão desse pecado gravíssimo, né? Até que Deus falou para Josué, né? Mostrou para Josué. Aí a gente até poderia fazer a ligação disso, que é porque o Acã fez, e como teve consequência para toda a nação de Israel, como o pastor falou hoje de manhã, sobre o nosso testemunho. Dependendo do que a gente faz, o outro tropeça por nossa causa. A gente é responsável. Irmãos, é interessante que no último tópico que nós vamos estudar sobre o apagar o Espírito Santo, restringir o Espírito Santo, né? Na ação da nossa vida, como isso influencia na igreja. Como o pecado, ele restringe a atuação do Espírito Santo no corpo de Cristo. Nós vamos falar sobre isso também, né? Então fica um exemplo aqui, né, irmãos? O erro, o pecado, ele começa sempre na nossa mente. Ele não começa pela ação. Nós levamos a mente, trazemos para o coração e aí a gente vai para a ação. Então o pecado, ele funciona nisso. Primeiro é trabalhado, a gente mentaliza ele, coloca no coração e vai para a ação. Só que em todo esse processo, irmãos, o Espírito Santo ele vem nos convencendo do erro. A gente vai fazer, mas o Espírito ele vai alertando a gente. Por exemplo, Davi, quando cometeu o pecado de adultério, ele mentalizou e trouxe para o coração. Exatamente. Ele viu ela ali, né, tomando banho. Aquilo já veio na mente, ele começou a trabalhar na mente e depois ele foi para a ação. Muito, muito bom esse exemplo, irmão. Só fala alto para irmão, acho que pode atrapalhar. Não, o que Deus falou para Saul, né? Melhor obedecer do que sacrificar, né? Porque
Deus falou para ele, não pega nada, vai lá e destrói tudo. Ele escolheu os melhores bois, os melhores novilhos, achando que estava agradando a Deus. Mas qual foi a ordem de Deus? Não faça nada, não traz nada, vai destruir tudo. E eles obedeceram. E assim, a gente só se santifica cada vez mais, irmãos, com o conhecimento da palavra. E cada vez mais que nós lemos a Bíblia, nós entendemos melhor, então, como que é o padrão moral de Deus, a gente então vai entender tudo que é pecado, tudo que a gente não tem que fazer. Né? Porque agora nós estamos sendo avisados o tempo todo através da palavra. Então a gente tem que persistir na leitura bíblica, na oração. Isso é muito importante, porque nós vamos chegando a Deus e distanciando do pecado. Né? Interessante isso. E o nosso maior exemplo, que é o Senhor Jesus, ele diz assim em João 8:29: quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Nós vemos que o Senhor Jesus, em seu ministério, ele cumpriu com obediência total a Deus Pai. Nós vemos a obediência do Senhor Jesus do início ao fim. Então ele fazia tudo o que é agradável ao Pai. Então o Senhor Jesus é o nosso maior exemplo. Nós temos que fazer tudo o que agrada a Deus. E a gente só vai conseguir isso, irmãos, se nós entendemos o que Deus diz em sua palavra. A gente só vai conseguir, então, entender o que a gente precisa, a forma da gente, como a gente tem que conduzir a nossa vida, só buscando na palavra do Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele é o nosso maior exemplo, é o nosso alvo, como nós vimos antes. Se nós estivermos caminhando nos passos que o Senhor Jesus caminhou, então nós estamos nos santificando. Cada vez mais estamos perto do nosso alvo, que é Cristo. Então, como a gente já entendeu aqui esta parte de como funcionava então ali o pecado contra o Espírito Santo no Antigo Testamento, nós vamos entrar então para o tema principal da nossa aula, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É uma passagem única ali, singular na Bíblia. A doutrina é só tirada daquele contexto, né? A gente não pode ir para fora. Eu confesso para os irmãos que, vendo alguns artigos, vendo alguns teólogos renomados, eu vendo tudo isso e vendo algumas coisas de outras pessoas, eu vi que como tem um engano ali. Como é um engano, irmãos? Como tiraram de contexto essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo? Por isso que eu falo, a gente tem que ficar na palavra de Deus. A gente tem que entender como é que funciona o contexto, para a gente não cair no engano. Porque disseram que é todo tipo de coisa, menos o que está no texto. Eu fiquei impressionado com essa questão quando eu estava fazendo minhas pesquisas. A blasfêmia contra o Espírito Santo, o significado: injuriar, caluniar, difamar, falar mal. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A ação deliberada de associar o poder e a obra do Espírito Santo ao domínio de Satanás. Quando nós olhamos, eu tenho um pouquinho de tempo, vamos ver a blasfêmia contra o nome de Deus no Antigo Testamento. Eu peço para que os irmãos abram o Levítico. Eu vou pedir para a irmã Adriana estar lendo para a gente. Levítico, a partir do verso 10 até o 16. Prestem atenção, irmãos, como que era a blasfêmia contra o nome de Deus no Antigo Testamento. Qual era a punição? Levíticos 24, do 10 a 16. Levítico 24, do 10 a 16, né? Isso. A pena do pecado de blasfêmia. Apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio. O filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou.
pelo que trouxeram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E o levaram à prisão até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto estrangeiro como natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Quem matar alguém será morto. Então vimos, irmãos, como é que funcionava a blasfêmia contra o nome de Deus, né, perante a lei de Deus ali no Antigo Testamento. A pessoa era apedrejada por blasfemar contra o nome de Deus. Por quê? Porque Deus tinha um trato com aquele povo pessoalmente. Na verdade, Deus veio falando com eles ali várias vezes através de Moisés, e eles conhecendo Deus, como conheceram, como é que pode blasfemar contra Deus? Era passível de ser apedrejado, sim, quem blasfemasse contra o nome do Senhor. Agora nós vamos ver então o texto dentro do contexto da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então vamos ler Mateus 12. Mateus 12, a partir do verso 22. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Peço para que os irmãos acompanhem. Mateus 12, 22 ao 32. O relógio está certo? É 10h30 mesmo? É 22h30. Os irmãos todos acharam? Amém. 12:22. Isso, Mateus 12, a partir do verso 22, tá? A palavra de Deus diz assim: então levaram a Jesus um homem que era cego e mudo, porque estava dominado por um demônio. Jesus o curou, e ele começou a ver e falar. A multidão ficou admirada e perguntava: será que este homem é o filho de Davi? Será que este homem é o filho de Davi? Alguns fariseus ouviram isso e responderam: é Beelzebu, o chefe dos demônios, quem dá poder a este homem para expulsar demônios. Jesus conhecia os pensamentos deles e disse: o país que se divide em grupo, que luta entre si, certamente será destruído. E a cidade ou família que se divide em grupo, que luta entre si, também será destruída. Assim, se o reino de Satanás, um grupo está combatendo com o outro, isso quer dizer que esse reino já está dividido e logo vai desaparecer. Vocês dizem que eu expulso demônios porque Beelzebu me dá poder para fazer isso. Mas, se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Assim, os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios. E isso é prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Ninguém pode entrar numa casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim, essa pessoa poderá levar as coisas que ele tem em casa. Quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a juntar está espalhando. Por isso eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado de blasfêmia que disserem contra Deus. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem agora e nem no futuro. É forte, né, irmãos? Quando nós vemos isso,
o contexto dessa blasfêmia contra o Espírito Santo, eu já quero adiantar aqui, irmãos, que a blasfêmia contra o Espírito Santo, a única doutrina está dentro desse contexto, onde esse texto está inserido. E ali a gente pode ver o que estava acontecendo. Mas antes de falar o que estava acontecendo aqui, eu quero falar para os irmãos o que não é blasfêmia contra o Espírito Santo. A incredulidade não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Rejeitar um tempo a graça de Deus também não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Negar a Cristo, negar a divindade do Espírito Santo não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós vemos tudo isso. Também aqueles pecados que nós acabamos de ver, que entristecem o Espírito Santo, e também a questão de apagar o Espírito, também não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tanto é que Paulo, ele diz assim, eu vou pedir para não vou ler aqui mesmo. Paulo, ele diz assim, Paulo chamou a si mesmo de blasfêmio e perseguidor antes de conhecer a Cristo, mas alcançou a misericórdia, porque fez isso na ignorância e na incredulidade. Em 1 Timóteo 3,13 diz assim, pelo fato do apóstolo Paulo ter sido perdoado, concluímos que a blasfêmia contra o Espírito Santo é, de fato, um pecado específico, Esse fato aconteceu em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 13. Então nós vemos que a blasfêmia contra o Espírito Santo é algo específico, que está dentro daquele contexto, e nós vemos aqui que quando estamos na incredulidade, na ignorância, nós não cometemos blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia não é um pecado por ignorância, mas por intencionalidade. É quando alguém mesmo consciente sobre quem é Deus, Jesus e o Espírito Santo, repudia suas ações e ainda atribui ela a Satanás. Então, nós vemos o quê? Que quando nós olhamos o contexto desse versículo, nós vemos que os fariseus, se os irmãos olharem, imaginarem, verem então os capítulos anteriores, os irmãos vão ver que eles já vinham vendo os milagres do Senhor Jesus. Eles viram tudo acontecer. Outro fato também, os fariseus eram pessoas conhecidas, eles conheciam a Bíblia, o Antigo Testamento, a Torá, e conheciam os livros dos profetas. Então eles não eram ignorantes, eles sabiam que o Messias viria, eles sabiam que o Messias viria e faria milagres, porque está tudo relatado no Antigo Testamento. Eram homens estudados, e homens então que, por plena maldade no seu coração, aonde eles foram cativando essa maldade, eles conhecendo, vendo tudo que o Senhor Jesus estava fazendo, tudo que representava o Antigo Testamento, a pessoa do Senhor Jesus, por ver e ali estar vendo pessoalmente os milagres acontecendo, eles ainda colocaram então aqueles milagres como se fosse feito por Satanás, por Beelzebub. Então eles blasfemaram contra o Espírito Santo de forma consciente. Eles sabiam muito bem o que eles estavam falando. E então não é, irmãos, na ignorância. Mas será que podemos blasfemar contra o Espírito Santo hoje? Não. Por que não, irmão? Toda revista ele dá explicação. Você quer que eu leia? Podemos sim blasfemar contra o Espírito Santo hoje. Está falando aqui. Ainda bem que eu não sigo a revista. Eu sigo os tópicos. Não, eu sei, mas toda revista está dizendo aqui. Eu estou falando o que ele está dizendo. Então, irmãos, o contexto para uma pessoa blasfemar contra o Espírito Santo, sabe só quem pode blasfemar contra o Espírito Santo? Um cristão. E conhece igual o fariseu. A irmã Luna acabou de dizer tudo aí. Então, um cristão que tem pleno conhecimento da palavra de Deus, que está vivendo tudo isso, está vendo a atuação do Espírito Santo na sua vida, na igreja,
nos depoimentos dos irmãos, através dos milagres, vendo toda a ação do Espírito Santo, está vivendo aquilo. E ele coloca no seu coração mesmo, intencional, conhecendo, e atribui tudo isso, essa obra do Espírito Santo a Satanás, ele não tem mais perdão. O incrédulo aí fora, aquele que está na ignorância por não conhecer, ele não pode blasfemar contra o Espírito Santo. Mas dentro do contexto que nós acabamos de ler, aquele que tem um pleno conhecimento da verdade, esse sim, conscientemente pode blasfemar contra o Espírito. A irmã? Então, um desviado, ele corre esse risco, porque ele já conhece tudo isso, não é? Sim. Viveu tudo aquilo ali, agora ele não liga muito. Mas a questão não é o desviado, né? A questão é uma pessoa, pleno conhecimento, pode ser qualquer um que conheça, pleno conhecimento, atribuir a obra do Espírito Santo a Satanás, porque ele viveu aquilo. A gente não pode pegar Judas, que ficou 3 anos com Jesus, comeu, dormiu, ouviu, estudou e tudo. Era tesoureiro. E aí? Dani? Tem que só tomar cuidado de um ponto, tá? Não é toda pessoa que está desviada que ela foi convertida. Estou falando aqui, tá? Então, assim, a Bíblia fala que, Paulo fala que o amor de Deus é irresistível. Então, por mais que uma pessoa escute, por algum momento da vida dela ela não vá até aquilo ali, porque Paulo, durante a vida dele, escutou quantas vezes Jesus fala, porque ele me persegue. Paulo sentia aquilo ali, só depois ele se converteu, só depois ele viu. Então, quando uma pessoa é chamada pelo amor irresistível de Cristo, por mais que por um tempo ela negue aquilo ali, ela não consegue se afastar daquilo. Então, esse termo desviado foi trazido principalmente pelos pentecostais e neopentecostais. A gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente coloca isso, porque Cristo fala. Cristo não falou para Pedro que o diabo veio peneirar ele e ele intercedeu pelo Pai? A mesma coisa que Cristo vai fazer com cada um que é dele. Mas eu acho que a gente pode pensar nesse desviado, para a gente não errar nisso que você está falando, lembrando de Judas. Às vezes a pessoa está junto, a pessoa convive, a pessoa vem, a pessoa está ali, mas então é importante a gente então fazer só um acerto. Vamos colocar assim, uma pessoa convertida e verdadeiramente já conhece, experimentou a palavra e tem plena consciência da verdade, né? Esse sim, se atribuir a obra do Espírito Santo a Satanás, esse sim blasfemou contra o Espírito Santo. Irmã? Eu penso assim, que aquele que tem o conhecimento, como a irmã colocou, como Judas, por exemplo, caminhou junto, entende, sabe, pode ser que faça. Então, se fizer, está pecando contra o Espírito Santo. Agora, a consciência geral é que não devemos pecar contra o Espírito Santo. De forma alguma. Não, até porque poder acontecer, o pode, não é assim, eu posso fazer e estou deliberado para fazer. Não, é um pode no sentido de iguria. Eu poderia fazer, será que isso aconteceria comigo? Corre o risco, somos seres humanos, fracos, né, muitas vezes, diante do pecado. Não pode ser que aconteça, é o poder nesse sentido. Agora, dever, como cristão, não devemos. Então, vou colocar um pouco de medo nos irmãos. Cada vez mais que nós conhecemos a palavra, né, mais a responsabilidade. E então, irmãos, nós podemos até nos perguntar, será que eu já cometi a blasfêmia contra o Espírito Santo? É muito fácil responder essa pergunta. Se você realmente, quando peca, é um desastre na sua vida, quando você chora, você se arrepende, você fica triste, porque isso são sintomas que o Espírito está te convencendo daquele pecado. Então, se você peca e você se sente mal, isso te derruba, você se entristece, você já se coloca perante Deus, chorando, pedindo perdão. Não, irmãos, vocês nunca pecaram contra o Espírito Santo, porque quem está te convencendo tudo isso é o Espírito Santo. Mas aí a gente pode complicar? Será que um convertido, porque o convertido não é, porque a gente fala assim, eu sou convertida, eu me converti, não, quem nos converte é o Senhor Jesus. Isso. Será que o convertido, ele pode blasfemar
Acabei de falar que sim. Numa fraqueza, num momento de fraqueza, pode. Eu acho que é importante dizer que o convertido, ele ainda continua sendo um ser humano, ele ainda continua sendo falho. Desculpa, na conversão na hora, não, entendi que, então eu entendi errado. É porque assim, você acabou de se converter, né? Então você não tem ainda um pleno conhecimento, né? Você não está com uma plena consciência ainda. Você, que nem a gente acabou de falar, a gente vai estudando, cada vez que a gente vai conhecendo, mais aumenta a nossa responsabilidade. É que eu não tinha entendido. Ele não vai pecar contra o Espírito Santo porque ele passa a ter um entendimento dado pelo próprio Espírito Santo. Isso. Não vai ter a consciência, não vai ter o discernimento da blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas todos os outros pecados que são passíveis ao ser humano, eu acredito que nós vamos cometer. O que vai existir em nós Sim. é um esforço muito grande Luta, né? para que a gente não cometa esse pecado. Que aí vem a devocional, vem oração, vem leitura da palavra. Mas todos nós estamos suscetíveis ao pecado. Nós vamos ter a consciência de que, poxa, a gente não vai seguir, por exemplo, só dentro da lei. Porque Jesus, quando ele vem, ele fala que ele não veio revogar a lei, ele veio para cumprir a lei. Então, além de cumprirmos a lei, há, por exemplo, o adultério. Então, além de saber que eu não posso ter a prática sexual fora do meu casamento com outro homem, eu não posso também, além de não cometer esse ato, então eu tenho que pensar que eu não posso desejar o outro irmão. Então, eu não peco no ato e eu não peco no pensamento, eu preciso ir além. Se eu falo da irmã ou se eu olho a irmã, a roupa dela, então eu não posso julgar e já nem posso pensar na vida dela, o que ela faz e o que não faz. Eu vou além da lei, eu vou além daquilo. Então, o pecado, ele está suscetível para mim e para qualquer outro, em qualquer situação, em qualquer lugar. O que eu tenho que pensar, eu não executo e eu não executo na minha mente para não ir no coração. A palavra de Deus diz, né? Aquele que disser que não cometeu pecado está mentindo, né? E aí a gente poderia resumir tudo isso e dizer que a grande briga do cristão é com a sua própria cabeça. Sim. Porque se for para a mente, descer pro coração, é o que ele falou. Se eu não me engano, foi Augustinho, que ele durante muito tempo ele teve conflito se ele era realmente salvo ou não, né? Se a gente eu vi um curso, por exemplo, que a mãe de John Wesley, o grande pastor, o grande precursor do presbiteriano, que foi também conduzido pela sua própria mãe, a mãe dele tinha dúvidas de se de fato ela era salva ou não. E era uma mulher que trabalhava na igreja, era uma mulher que pregava. Então, ela tinha as lutas espirituais dela, tinha as lutas carnais e tinha as lutas espirituais. Então, nós estamos suscetíveis ao pecado. Depois que essa pessoa cometeu essa blasfêmia contra o Espírito Santo de forma consciente, ela mesma não tem mais como se arrepender, porque o Espírito Santo já não convence, porque ele já deixou. Ela já foi entregue. Já foi entregue. Então, essa pessoa nunca vai ter uma consciência de se arrepender, porque quem convence do arrependimento é o Espírito. Então, aquele que blasfemou contra o Espírito, ele nunca mais vai ter isso. É interessante a gente lembrar. Irmãos, ficou algum ponto de dúvida sobre isso para os irmãos? Se tiver alguma dúvida, tem irmãos aqui mais preparados para responder. Não, você vai responder. Mas a maravilhosa graça de Deus, peço para os irmãos abrirem Mateus 11. Mateus 11, que é maravilhoso ver a graça de Deus sobre nossa vida na questão do pecado. O irmão que achou pode ler Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. No 30. Sim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, irmãos, Deus é maravilhoso. Olha o que o Senhor Jesus disse para nós. Nós somos falhos, pecadores, como a irmã colocou aqui bem. Mas o Senhor Jesus, irmãos, aquele que se arrepende sinceramente de coração, Ele está de braços abertos para perdoar. Isso é a graça. A graça de Deus, ela é maravilhosa.
né? Nós sabemos da nossa responsabilidade, mas sabemos também quanto Deus nos ama, quanto Ele cuida de nós. Ele nos conhece, Ele sonda nosso coração. Deus sabe o quanto é terrível para a gente quando a gente comete um pecado contra Ele. Deus conhece o nosso coração e Ele está de braços abertos para nos perdoar. Fernando, vamos lá. Pode ficar com dúvida. Isso mesmo, vamos lá. Vamos lá. Não, talvez seja, a minha dúvida pode ser a dúvida de alguns irmãos, mas pode ser coisa que não tem muito. Não, pode falar. Mas esclarece pra gente o que seria blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo seria você atribuir a obra feita pelo Espírito Santo, um milagre, como aconteceu ali, né? Vou dar o exemplo do contexto do texto. O que aconteceu? O Senhor Jesus, Ele curou um cego e mudo. Ele curou pelo poder do Espírito Santo que habita no Senhor Jesus. Os fariseus... Então, quer dizer, por exemplo, eu vejo muitas pessoas falando assim, eu fui no centro espírita e fui curado. Aí diz que foi Deus. Isso é uma blasfêmia, né? Então, irmão, ele cometeu de forma consciente ou ele está na incredulidade, no engano? É isso que a gente já respondeu. A pessoa que não sabe... Ela não comete blasfêmia contra o Espírito. Tá. Eu já até coloquei aqui na aula. Agora, se for um cristão que saiu da igreja... De forma consciente e convertido. Que tem uma experiência, que viveu, porque o nosso exemplo aqui está no contexto, entendeu? Eu trouxe para os irmãos dentro da Bíblia, não sair dentro do contexto. Os fariseus conheciam, e eles atribuíram aquele milagre que o Senhor Jesus fez a Satanás. Aí o Senhor Jesus veio e falou, contra o Pai, contra mim, vocês podem, mas contra o Espírito, a obra do Espírito, o milagre que acabou de fazer pelo poder do Espírito, não. Esse não tem perdão. Então a gente fica dentro do contexto, né? Que a gente está muito perto. Então você acredita que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é temporal? Aconteceu naquele tempo ali, naquela situação. Ela não pode ser aplicada aos dias de hoje. Não, irmão. A gente acabou de falar que sim. Eu só estou entrando no contexto para a gente... Calma. Eu fiz uma pergunta. Você falou que pode. E aí você citou de uma pessoa que é da igreja e por algum motivo se converte ao espiritismo e vê ali, não, fui curado pelo Chico Xavier, me curou, eu vi. E essa pessoa, ela está consciente. Então eu vou fazer uma pergunta. A gente sabe que a Bíblia, ela é um alimento muito sólido. Sim. Não são todas as pessoas, se ela não se debruçar, ela não estudar, se ela não entender, se ela não procurar entender, ela não procurar discernimento de irmãos que entendam, e hoje não tem desculpa para não entender a Bíblia. Ela vai cair em erro. Então, eu não posso falar que toda pessoa que uma vez foi convertida e por algum motivo ela saiu, ela entende o que a Bíblia está dizendo. Por isso que a forma é consciente. Então, mas você não consegue, pessoa, não consegue decidir se é consciente ou não. Então, o ponto é esse. A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala, a gente coloca um adjetivo, se eu não consigo decidir. Se a pessoa, ela saiu por algum motivo, e eu não sei, eu não consigo definir esse motivo pelo qual ela saiu da igreja, ela está em outro lugar, ela está acreditando que aquilo que ela está vendo é uma obra de um ser, ou o que seja, eu como pessoa, como cristão, não consigo definir. Por que Jesus falou da blasfêmia? Porque ele era Deus, ele consegue definir que blasfêmia ou não. Exatamente. Nós, cristãos, não definimos em blasfêmia ou não. Você está entrando na questão da gente não julgar. Não. Perfeito. Não pode ir por esse caminho. E também, se eu disse alguma coisa desse tipo, os irmãos entenderam errado, porque eu nem cheguei nesse ponto. Porque cada um que julgue a si mesmo. a gente pode ver que Paulo também deu o exemplo que a gente deu aqui, né? Ele blasfemou no entendimento dele contra Deus, mas ele recebeu a misericórdia. Por quê, irmãos? Porque ele estava no engano. Porque às vezes a pessoa ela vem para a igreja, mas Ele ela não não entende a palavra. Mas quem mostrou para Paulo que ele estava no engano foi o próprio Deus. Isso que é importante. Entendeu, irmãos? Então, quem vai saber? Só Deus. Quem somos nós para
identificar quem blasfemou ou não. A gente só traz a questão, né, para os irmãos crescerem no conhecimento. Mas é Deus quem julga, é Deus que sabe de todas as coisas. Nós somos falhos. É só para a gente guardar o nosso próprio pé, cada um vai dar conta de si, né? Mas muito bom. Agora, irmãos, vamos falar sobre entristecer o Espírito Santo. Eu vou pedir para a irmã Fabrícia estar lendo Efésios 4, do 25 ao 32, por favor. Eu quero falar sobre apagar o Espírito e a gente está com um pouquinho avançado a hora. Efésios 4, 25 até o 32. Não entristecer o Espírito. Por isso, deixando a mentira, fale cada um. 4, de 25 a 32, né? Isso. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, porque tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados, para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Então nós vemos aqui, a irmã citou ali no texto, algumas coisas que entristecem o espírito, né? A amargura, a gritaria, a malícia, a falta de perdão. Os irmãos, eu estava estudando sobre essa questão da blasfêmia, e sabe aonde eu fui parar? No perdão. Porque a blasfêmia, ela não tem perdão, como a gente viu, né? Só que a questão também é que a palavra de Deus diz que o perdão, a mesma medida que a gente perdoar, a gente vai ser perdoado. É aqueles que não perdoam, né? Não é forte isso também, a questão do perdão? A mesma medida vai ser usada. Como é importante, irmãos, nós liberarmos o perdão. Eu sei que não é da aula aqui, mas eu só queria trazer esse ponto só, porque eu fui parar nessa questão do perdão. Como que tem, assim, um laço forte com a blasfêmia, né? Irmão? Certa feita, o discípulo Pedro perguntou a Jesus quantas vezes os irmãos pecaram. Se até 7, ele falou, não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, né? Sempre, né, irmão? Sempre. Então, como nós vimos aqui o que entristece o espírito, vamos entrar agora num ponto aqui bem importante. Eu peço para que os irmãos, então, abram em 1 Tessalonicenses 5, nós vamos ler do verso 12 ao 25, que fala sobre essa questão desse pecado de não apagar o espírito e não extinguais o espírito, né? 1 Tessalonicenses 5. Nós vamos ler, eu vou ler do verso 12. Eu vou pedir para a irmã Luna ler, do verso 12 ao 25. 1 Tessalonicenses 5, do 12 ao 25. Isso. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua
retribua ao outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Amém. É interessante, irmãos, que também nesse estudo, que eu confesso que é muito difícil e é muita responsabilidade, né, trazer ele. Nas pesquisas, lendo alguns artigos, eu estava vendo que está acrescentando muita coisa nessa questão de apagar o espírito. Quando nós lemos aqui a primeira carta de Tessalonicenses, é uma carta pastoral de Paulo para a igreja. E ele aqui vem dar conselhos e recomendações ao corpo de Cristo. Este é o contexto onde está inserido este versículo. Então é aqui que a gente vai trabalhar. Nós não podemos ficar saindo, a não ser que em outro lugar ali na Bíblia, em outro livro, esteja falando do mesmo assunto, que é doutrina, certo? Mas a gente trabalhando aqui, a gente vê o que então? Aqui, essa questão de apagar o espírito, ou restringir o espírito, é bloquear, impedir, apagar a ação do Espírito Santo no corpo de Cristo. Nós podemos trazer isso também, uma aplicação para o indivíduo? Claro que pode. Mas primeiramente a gente tem que colocar dentro do texto. É uma carta pastoral para a igreja, para o corpo. Aí Paulo ele vem trazendo uma série então de advertências, de conselhos, para que não limite, restrinja, bloqueie a ação do Espírito Santo no meio de nós. Quando os irmãos podem olharem aí no verso 12, Paulo dá essa advertência de que aqueles que desrespeitam a liderança restringe a ação do Espírito Santo. Também, aí no verso 13, aquele que não trata com amor, respeito as pessoas que estão à frente do trabalho, também abafa a ação do Espírito Santo no corpo de Cristo. Ainda no verso 13, os que procuram contendas e não a paz com os outros, também apagam o Espírito. Aqui também, Paulo dá essa advertência para não pagar, no verso 15, o mal com o mal. Ele está dando uma série de conselhos para o corpo de Cristo, para a igreja, para que não atrapalhem a ação do Espírito Santo no meio de nós. E isso também, do pessoal, no indivíduo, também é verdade. Todas essas ações que a gente comete aqui também, no individual, restringe a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Porque assim, irmãos, o Espírito Santo, ele habita em nós, ele não vai se retirar. Só que o Espírito Santo está aqui. Eu vou até fazer uma analogia, irmãos. O Espírito Santo está aqui. Ele está aqui dentro de nós. Ele não se retira. É a gente, pelo pecado, que vai se afastando. Ele está aqui. É a gente. O pecado, a gente se afasta do Espírito. Quando a gente vai para a obediência, a gente se aproxima do Espírito novamente. Então é isso que eu... Pode falar, irmão. O pecado impede as nossas orações chegar até Deus. Até Deus. O pecado ele impede. Né? Então a gente tem que entender isso. O Espírito habita em nós. Mas agora exige uma parte de nós uma responsabilidade. E o pecado faz isso. Ou nós aproximamos cada vez mais do Espírito Santo e nos enchemos do Espírito, ou nós nos afastamos. Então Paulo dá esse conselho. O Espírito está sobre nós, está dentro de nós. Só que cabe a cada um de nós estar cada vez mais perto, ou o pecado vai nos afastar.
Então, é nesse contexto que Paulo diz, então, aqui, quando a gente olha para esse versículo, não extinguais o Espírito, não apague o Espírito no meio de nós, né? E aí, ele também dá alguns conselhos dentro, então, desse contexto aqui, como nos encher do Espírito. Quando os irmãos lerem de novo todos esses textos que lemos, vai dizer assim, que nós devemos aqui na igreja dar coragem aos tímidos, ajudar os fracos na fé, estarmos sempre alegres, estarmos sempre agradecidos em todas as ocasiões, ter paciência com todos. Olha quanta coisa tem nesse contexto. Não desprezando as profecias, a palavra quando vem, mas sim julgando a palavra, não quem está falando, porque nós devemos julgar o que está sendo dito, mas não a pessoa que está ali, né? Então Paulo dá esse conselho e orar sem cessar. A gente fazendo tudo isso aqui, esses conselhos, se nós nos enchemos do Espírito, o Espírito ele vai trabalhar em abundância no meio de nós aqui. Mas o contrário também é verdade, como ele colocou aqui. Se nós pagarmos o mal com o mal, se nós não ajudarmos o fraco na fé, se nós procurarmos contendas e não paz, se nós não amarmos uns aos outros. A palavra de Deus diz, irmãos, que nós devemos olhar para o nosso irmão e ver ele como uma pessoa superior a nós. Isso é um servo. Você olha para o seu irmão e você considera o seu irmão superior a você, né? Nós temos que seguir o passo de Cristo, a humildade do Senhor. E Paulo vem falando sobre isso, para a gente não apagar o Espírito, para a gente não restringir a ação do Espírito Santo na igreja e dentro de nós, nós temos que seguir essa série de conselhos. Um detalhe aqui, ó, na revista aqui, apagar o Espírito na letra P aqui. É no 2? É no 2? É no 3. É no 2 da revistinha? Isso, 2B. Obrigada. Assim, ó, diz assim, quando pecamos intencionalmente, abafamos o Espírito. É como jogar água ou terra sobre ele, ou sufocá-lo como cobertor. Críticas e o ato de rebaixarmos o trabalho dos outros. Palavras depreciativas sufocam a ação do Espírito Santo em nós. Cuidado! Muitas vezes o Espírito Santo pode estar agindo em pessoas, em situações muito diferentes das que você está acostumado a ver. Deus não está preso a métodos. Portanto, deixe que Deus seja Deus, onde Ele quer ser Deus. A incredulidade apaga o Espírito Santo, que é poder, mas também é sensível. Mateus 13:58, Atos 7:58. Aqui colabora com os conselhos que Paulo deu ali na palavra, né? Então a gente, é muito importante, irmãos, orar pela liderança da igreja, tá respeitando ali os líderes que se colocaram à frente no trabalho. A gente tem que fazer isso, nós temos que ser humildes. Ontem nós falamos muito sobre isso, né? Ontem no estudo do evangelismo, antes de nós sairmos para a rua, a gente tem que se preparar dentro de nós. Ontem o estudo veio para nós nos dizendo que para a gente estar falando de Deus lá fora, a gente tem que ser exemplo. O quanto que é importante isso, né? Então vamos ler então a conclusão, aí nós podemos terminar o estudo. Ficou alguma dúvida para algum irmão? Não, né? Que bom, né? Não tem dúvida que ocorreu tudo bem. Vou pedir para a irmã Luna ler para a gente a conclusão. A irmã Luna está daqui no dia, não vai conseguir, mas que está muitas vistas agora. Vamos lá. É certo que devemos tomar o cuidado para não pecar contra o Espírito Santo. Ele não irá se impor contra a nossa vontade. Se resistirmos e nos opusermos a ele, o apagaremos. Então seu poder será retido e ele removerá de nossa vida grande parte das bênçãos de Deus. Por outro lado, na vida do cristão, que é agradável a Deus,
O Espírito Santo tem prazer em derramar grandes bênçãos. A promessa de Jesus é que rios de água viva fluam, fluindo no nosso interior. João 7, 38 e 39. Aproveite. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Pastor? Aproveite. Chove lá fora, chove aqui dentro. Queridos, vamos colocar em pé. Graças a Deus, tenho certeza que foi uma excelente aula sobre a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Os irmãos têm dúvidas? Tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Porque, veja bem, nada mais é quando Jesus foi falado para ele que ele agia sob o poder de Satanás, exatamente isso. Atribuir o poder de Cristo a Satanás. A falar que Jesus, os milagres que ele fazia, exatamente porque quem realizava era Satanás. E não é isso, gente. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é isso. E o texto diz que é o único pecado que não tem perdão para a salvação. Não tem. Então, o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Deus. Ele faz parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. O diabo, ele não tem nada a ver, Satanás não tem nada a ver com a Trindade. Não tem nada a ver. Eu tenho certeza que tem sido uma boa aula. Eu estive lá em cima conversando com um casal maravilhoso. Foi muito bom conhecer esse casal. Eu peço que a igreja sempre abrace esse casal. A igreja é sempre amorosa com isso, então será mais uma família que estará conosco aqui, se Deus assim permitir. Amém. Foi muito bom conhecê-los, A Beth, eu gravei o nome da Beth, porque quando ela falou para mim no domingo passado, eu associei com a princesa Elizabeth, a rainha Elizabeth. E aí ficou essa associação e eu não esqueço mais o nome dela. Ficou muito mais fácil. O Ivanildo, o esposo, então a gente foi conversando, eu pude entender um pouco da situação deles, Então a igreja também se aproxime, eu falei para ela também de se juntar com a igreja, porque é esse o convívio, que faz a gente gostar mais ainda. Bom, vamos lá. Pai Santo, louvado esteja o teu santo nome, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A tua igreja, ó Pai, estudou sobre a tua palavra, em questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, e eu tenho certeza que ela está saindo daqui capacitada no seu entendimento, ela foi instruída para entender a verdade. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela vida do irmão Fernando, que trouxe este ensinamento para a tua igreja. E agora, ó Deus, nós vamos para os nossos lares e temos as nossas tarefas ainda a fazer, e que o Senhor nos abençoe, o Senhor derrame a tua graça sobre a nossa vida, e logo mais à tarde o Senhor nos dê a oportunidade de estarmos juntos para ouvirmos também a tua palavra pregada, que a gente vem aqui para louvar o teu nome. E se chover, ó Deus, a chuva for intensa, que o Senhor amenize, que o Senhor retém tuas mãos para que o teu povo possa vir para a tua casa. Muito obrigado, Deus querido, nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.